Quero convidar a cada um que tiver a sua Bíblia a abrir no livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Está no Antigo Testamento, segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Hoje nós vamos, amados, examinar a palavra de Deus a respeito de um jovem rei. Na verdade, mais do que jovem, um menino rei. E a palavra de Deus hoje vai nos ensinar a seguinte grande ideia, a seguinte grande lição através desse texto. Uma vida que leva a Deus a sério será marcada por mudanças que glorificam a Deus. Uma vida que leva a Deus a sério será marcada por mudanças que glorificam a Deus. No texto de hoje, 33 versículos, nós vamos ver 5 passos ou 5 avanços, mudanças na vida de Josias, onde nós vamos perceber que essas mudanças foram proporcionando a ele a oportunidade de marcar os seus dias, de ser instrumento nas mãos de Deus, melhor dizendo, para marcar os seus dias, aonde, obviamente, o nosso foco não está na pessoa de Josias. Josias era apenas um homem, apenas um menino, pecador, mas que Deus, pela sua graça, pôde utilizar, e eu creio que da mesma maneira pode utilizar a cada um de nós. Com absoluta certeza, não na mesma capacidade, não como reis, até porque tais não existem em nosso país. Mas aonde quer que Deus esteja nos colocando, e qualquer que seja a nossa idade, as mudanças pelas quais Josias está passando neste capítulo apontam mudanças muitas vezes importantes, necessárias, ainda faltando em nossas vidas, para que nós possamos causar um impacto, a começar em nosso próprio lar, na nossa família, também em nossas igrejas, em nossos ambientes de trabalho, de estudo, em nossa sociedade e assim por diante. O texto é um tanto longo e o nosso tempo um tanto curto, então nós vamos expor à medida que caminharmos nele. Então, portanto, deixe a sua Bíblia aberta. A primeira sessão, meus irmãos, do versículo 1 até o versículo 3, vai nos mostrar que uma vida que leva a Deus a sério experimenta mudança em si mesma. Uma vida que leva a Deus a sério experimenta mudança em si mesma. Josias, diz o texto, tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Nos livros de 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, toda vez que um novo rei subia ao trono de Israel, reino do norte, ou Judá, reino do sul, caso de Josias, você tinha logo um anúncio do pedigree, vamos chamar assim, deste rei. Só tinha 2 opções: ou ele era um bom rei, ou ele era um mau rei. E o que determinava se ele era um bom rei ou se ele era um mau rei não era a sua capacidade administrativa, não é se ele era um bom gerente dos recursos financeiros, não é se ele tinha baixos impostos, mas era se ele seguia, diz o texto, no caminho de Davi, o seu predecessor, e fazia aquilo que o Senhor aprovava. Obviamente, os maus reis, que inclusive eram a maioria, faziam aquilo que desagradava ao Senhor. É interessante, meus irmãos, que antes de Josias, péssimos reis vieram, inclusive Manassés, um dos piores que já existiu. Mas ainda assim, esse menino, aos 8 anos de idade, sobe ao trono e já é anunciado pelo cronista que ele faria uma obra diferente dos maus reis de Judá e de todos os maus reis de Israel, que não contou com nenhum que prestasse. E aí no versículo 3, nós temos um pulo no tempo. O versículo 3 diz: no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem. Quantos anos ele tem, irmãos? 16. Ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. Meus amados, nós estamos em dias onde, por uma mudança nas últimas décadas, nós temos a maturidade das pessoas, não de todas, é claro, meio que sendo atrasada. É gente que quer um certo complexo de Peter Pan, quer chegar aos 30, 40 anos, se bobear, ainda morando na casa dos pais e dependendo deles. Não por necessidade,
ou não porque ainda não casou, mas porque não quer simplesmente crescer. Vivemos uma era de homens meninos e de mulheres que querem prorrogar o máximo possível a sua mocidade. Eu não me refiro a você se cuidar, se manter em forma ou coisas semelhantes. Eu me refiro à questão de assumir uma postura de responsabilidade. E tal fenômeno também chega dentro das igrejas. Há uma crise imensa, vou falar pelo menos do meu lado, do aspecto cromossômico. Há uma crise imensa de responsabilidade e autoridade masculina nas igrejas. Quando se procura líderes, é um tal de eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não sou isso, eu não sou aquilo, que tem inclusive preocupado aos pastores. E aqui nós temos um jovem de 16 anos de idade que não teve escolha. Aos 8, ele foi ascendido ao trono. Ele era o sucessor legítimo do seu pai. Ele não podia deixar cair a peteca. Ele não podia deixar cair a coroa. Ele tinha que assumir o seu lugar. Mas quando chega aos 16 anos, ele não dá uma de playboyzinho que agora está na posição de poder e vai usufruir. Josias não sai para comprar um carro do ano ou passar as férias no Mediterrâneo. Josias, muito pelo contrário, aos 16 anos, diz o texto, começa a primeira significativa mudança na sua vida, que é nele mesmo. É interessante, meus irmãos, que isso é uma constante na palavra de Deus. Deixa eu lhe dar 2 exemplos. Em Esdras capítulo 7, versículo 10, um versículo muito importante para quem estudou no Seminário Bíblico Palavra da Vida, que é o nosso versículo base. Lá nós encontramos que Esdras determinou estudar a lei do Senhor, a palavra do Senhor, e cumpri-la. E aí o terceiro passo que ele toma é de ensinar aos outros. Ele não estuda para ensinar, ele estuda para se modificar primeiro. Ele estuda para poder afetar mudanças na sua vida. O outro exemplo que eu quero dar está em Deuteronômio capítulo 6, lá no Shema Israel, ouve Israel. E lá, Moisés vai, da parte de Deus, avisar ao povo que eles deveriam instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Mas antes de chegar nos filhos, o que o texto diz? As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você não ensina uma coisa que você não tem. Você não passa adiante uma coisa que você não tem. Ser instrumento de transformação espiritual é impossível se tal transformação não tem ocorrido na sua vida primeiro e principalmente. Caso contrário, eu seria, você seria e nós seríamos simplesmente hipócritas, querendo passar adiante algo que nós não vivemos. Bem, Josias não vai por esse viés. Ele vai pelo viés da autenticidade. E aos 16 anos, diz o texto, que ele começa a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, demos mais um pulo no tempo. Com quantos anos ele está agora, irmãos? 20 anos. Tem gente fazendo conta, pegando a calculadora no celular. Ele tinha 8, está no 12º, 12 mais 8, 20. Começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Veja bem, o rei anterior já tinha feito algumas mudanças, porque no final da sua vida ele se arrependeu, porque levou uma peia de Deus, mas tinha feito muito pouco. Então, como o efeito da mudança que ele estava passando a partir dos 16 anos, quando ele já tem 20 anos, está mais maduro, mais consolidado no poder, apesar de ser rei, ele sabia que ele precisava conquistar uma postura, uma posição diante do reino. Ele começa a fazer uma limpeza espiritual. Limpeza do quê? Da maldita idolatria. A idolatria, meus irmãos, que já tinha levado o reino do norte, Israel, para o cativeiro. Semana passada nós terminamos a exposição de Osés, não foi? Pois é, os avisos de Osés não funcionaram. E o reino do norte realmente foi tomado pela Síria e foi levado prisioneiro para a Síria. E lá em Israel ficou apenas um remanescente, um restinho que permaneceu na terra. Portanto, ele começa a fazer uma limpeza porque ele entendeu o aviso que vinha do norte. Ele entendeu o alerta de Deus da necessidade de começar a colocar aquela mudança que ele estava experimentando na prática. E aqui, meus irmãos, começam as nossas perguntas e as nossas resoluções. Você é o mesmo cristão de um ano atrás?
Você é o mesmo crente de um ano atrás? Não, pastor, um ano atrás eu não tocava violão, agora eu toco. Infelizmente, irmãos, às vezes nós medimos o nosso avanço espiritual em coisas que a Bíblia não mede como avanço espiritual. Não, pastor, ano passado eu não fazia nada na igreja, agora eu sou secretário, sou tesoureiro, sou malabarista, sei lá o que eu sou. Não, agora eu estou na recepção, agora eu estou no berçário, agora... Alô? Eu não perguntei, meu querido, se você está fazendo mais coisas. O que eu perguntei é se você é um crente, um cristão melhor. Dá uma olhadinha, por exemplo, em Gálatas capítulo 6, o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, domínio próprio. Você é uma pessoa com melhor domínio próprio do que um ano atrás? Você ama mais do que amava um ano atrás? Você conhece mais da palavra do que conhecia um ano atrás? John Wesley dizia que de 5 em 5 anos você deve, como pregador, pegar... Alô, céu, contra a regra. Muito obrigado, meu irmão. De 5 em 5 anos você devia pegar os seus sermões e queimar no fogo. E começar tudo de novo. Porque é esperado que um pregador seja melhor como cristão. E isso refletirá com o pregador depois de 5 anos. Josias, meus irmãos, começa na tenra idade, na qual alguns de nós está bem longe. Eu estou com mais do que o dobro da idade que ele está aqui. A experimentar mudança. Agora, isso não acontece apenas numa tenra idade. Isso deve acontecer, meus irmãos, em todo momento da nossa caminhada. Se você chegar até os seus 80 ou 90 e tantos anos, não se acomode na sua vida espiritual. A pior coisa que você pode fazer é achar que há algum tipo de aposentadoria para a vida cristã. Não há. Crente não se aposenta, cristão não se aposenta, morre na batalha. Você pode se aposentar do seu trabalho, eu posso até me aposentar do meu ministério e passar a ser aquele pastor emérito que fica ali no cantinho só chama para fazer a última oração. E aí ele vem de andador, estou chegando. Mas cristão morre na batalha. Na batalha contra o pecado, na batalha da pregação do evangelho, na batalha de investir em vidas. Sempre vai haver, meus amados, algo para você fazer. Como eu aprendi há 20 e tantos anos atrás esta frase com o Serjão, que é inclusive um dos missionários da Meva, não há desemprego na obra de Deus. Mas ficam desempregados aqueles que estacionam no tempo e não experimentam mudanças na sua vida espiritual. A segunda lição que este texto nos trará, meus irmãos, diz o seguinte: uma vida que leva a Deus a sério não se conforma com o pecado à sua volta. Começando o que ele disse no versículo 3, no versículo 4, continua as mudanças através da vida de Josias, o rei. O texto diz: sobre as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Depois, queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Veja bem, meus irmãos, este jovem rei, com apenas 20 anos de idade, ele encontra uma Jerusalém, a capital, e o reino de Judá envolto em idolatria. Deixa eu deixar bem claro o que nós estamos falando. Você estudou os 10 mandamentos em algum momento da sua vida, não foi? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem e escultura. O mais incrível é que a maior igreja cristã do mundo, pelo menos em vulto e importância diante da política, é lotada de estátuas. Vai entender uma coisa dessa? Está nos benditos dos 10 mandamentos. Não precisa nem interpretar. Não precisa olhar o hebraico. É só ler. Não farás para ti imagem de escultura, nem que está acima do céu, nem do que está abaixo da terra. Você andava por Jerusalém, você passava pelos ídolos em tudo quanto é lugar. Em 2004 eu entrei em Singapura, em um templo hindu. Era o nosso dia de folga do curso que eu estava fazendo, e eu comecei a andar pela cidade, cheguei ao bairro hindu, e lá de longe eu vi uma enorme torre, lotada por todos os lados de imagens. E eu já sabia que ele era um templo hindu.
Entrei e o cheiro do azedo da comida oferecida já estava podre ali nos lugares. Alguns ratos andando pelos cantos, tudo sagrado, claro. Quase 200 milhões de deuses com D minúsculo. Eu não sei nem se existe um indiano na vida que consegue contabilizar quantos deuses eles têm. Deve ter algum tipo de enciclopédia em algum lugar. Quando Paulo, meus irmãos, chegou em Atenas, eu estou referindo porque foi assim que eu me senti, o espírito dele ficou angustiado de ver tamanha idolatria. E ali fez uma pequena oração. Deus, eu tenho absoluta certeza que aqui dentro tem alguns dos seus eleitos. Que o Senhor possa levar o evangelho para que eles possam ser alcançados. A idolatria, meus irmãos, ofende a Deus. Em Romanos capítulo 1, Paulo diz que eles trocaram a glória de Deus por aves, répteis e quadrúpedes. E bípedes também. Quando adoram, quando veneram homens como eu e você. Que talvez tenham sido pessoas até importantes no passado, mas eram apenas homens. Homens que até serviram a Deus, mas apenas homens. Será que nós temos lidado, meus irmãos, como Josias, com a idolatria, com o pecado em geral ao nosso redor, de uma maneira realmente que constrange o pecador? Quando alguém chega no seu ambiente de trabalho, por exemplo, chega um colega, geralmente os homens mais desse lado, e chega para contar aquela piada suja, e percebe que você está ali presente, ele se constrange com a sua presença? Ou passa de qualquer maneira? Eu não me refiro, querido, a você ter uma postura pedante, nariz empinado e arrogante, bancando do espiritual. Não, não é isso. Mas vivendo uma vida real de santidade. Alguém que quer viver uma vida real de pecado se constrange ao seu lado. Porque eu tenho absoluta certeza que quando as pessoas em Jerusalém pensavam em colocar mais uma estátua de pé, eles lembravam de Josias. Não vai adiantar. Esse aí não é como Manassés. Esse aí não coaduna com a idolatria. Esse aí está, diz o texto, purificando Jerusalém e Judá dessa impureza. Agora veja bem, meus irmãos, que o versículo 6 diz que a influência de Josias chegou além dos limites de Judá. Lembre-se, Judá é só o reino do sul. Mas o versículo 6 diz, nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até mesmo de Naftali, lá em Riba, e nas ruínas ao redor delas, derrubou os altares e postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. E então voltou para Jerusalém. A influência deste homem chega além do limite da sua autoridade real. O que era nesse momento, irmãos, o território de Israel? Era território assírio, dominado pelo Império Assírio. Ele havia levado a nação de Israel embora para o cativeiro, mas tinha deixado alguns para trás, para que a terra não fosse tomada pelos animais e tudo mais. É esse remanescente que preocupa Josias também. Meu querido, o problema do seu colega de trabalho, o problema do seu parente, não é financeiro, não é outro senão pecado. É o pecado que tem destruído os casamentos, é o pecado que tem destruído as vidas, é o pecado que precisa ser solucionado na vida de cada pessoa. E o remédio para o pecado é a pregação do Evangelho. É apresentar Cristo, é apresentar Jesus como aquele que perdoa os pecados dos quais nós nos arrependemos e nos leva à presença de Deus, o único caminho, verdade e vida. Assim, uma vida que leva a Deus a sério, depois da mudança em si, começa a não se conformar com o pecado ao seu redor. Antes de nós passarmos adiante, deixa eu falar sobre um outro detalhe. Quantas vezes, amados, eu falei isso hoje de manhã, nós olhamos para o noticiário, para a sujeirada, para o esgoto que sai do Planalto Central. Você sabe do que eu falo, né? Nós vemos a corrupção, a lista das empreiteiras e dos lava-jatos da vida e das investigações, e nós ficamos revoltados. Mas quantas vezes, meus irmãos, nós não nos importamos com a corrupção que nós vemos ao nosso redor no nosso dia a dia? Será que você
como cristão, tem se posicionado de tal forma ética e íntegra que a corrupção não chega no seu departamento, na sua repartição, onde você trabalha? Eu mencionei hoje de manhã que eu fui fazer algo em um departamento de educação. Cheguei lá, preenchi a ficha, dei entrada. Quando eu virei as costas, já vi gente apagando luz, pegando bolsa, saindo junto comigo. Era 11h10 da manhã. 11h10 da manhã. Se eu tivesse chegado 11h15, eu ia bater com a cara na porta e não ia ser atendido. Sabe qual é o nome disso, gente? Com todas as letras? Desonestidade. Não tem outro nome. Ah, mas o funcionário ganha pouco. Ah, mas não sei o que lá do governo. Ah, não sei o que lá. Você foi contratado para trabalhar até meio-dia. Não 11h10. Pastor é governista. Não é governista. É o que a Bíblia nos diz. Aí eu me revolto com o cara que não aparece na sessão, que ele deveria se apresentar no Congresso, no Senado, mas eu saio cedo do meu trabalho. Qual é a diferença? Nós temos muitas vezes, irmãos, começar a questionar nossos pesos e medidas. Se nós realmente somos foco do pecado ou se nós somos oposição a ele. E aí, nós vamos dar mais um pulo no tempo na vida de Josias. Versículo 8. E a nossa terceira lição esta noite é a seguinte: uma vida que leva Deus a sério busca meios de promover a vida piedosa. No 18º ano do seu reinado, qual a idade que ele tem agora? 26. A fim de purificar o país e o templo, ele enviou Zafã, filho de Azalias, e Maassés, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, do seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo, olha lá, de Israel, Manassés e de Efraim, e todo o remanescente de Israel, e também de todo o povo de Judá e de Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Eles confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionarem a reforma do templo do Senhor, que pagavam os trabalhadores que faziam os reparos no templo. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira para juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Esses homens fizeram o trabalho com fidelidade. Eles eram dirigidos por Jaate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e Zacarias e Mesulão, descendentes de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhadores em todas as funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. Amados, no texto que nós estamos lendo, nada mais nós temos do que a descrição da retomada da reforma do templo. Como o texto disse, os maus reis anteriores haviam deixado o templo cair em ruína. Por que isso aqui é importante? E o que tem a ver com a nossa terceira lição ali? Amados, a espiritualidade judaica estava intimamente ligada com o templo. Veja bem, não existe mais templo para a igreja. Isso aqui não é templo, isso aqui é um prédio comercial que nós alugamos. No Novo Testamento, a igreja é o templo. Eu não me refiro a isso aqui, me refiro a vocês. Nós somos o templo do Senhor. Amém? Está todo mundo de bem com a sua eclesiologia? Ótimo. Mas não era assim no Antigo Testamento. O templo era fundamental para a espiritualidade judaica. Por quê? Todo dia a fumaça subia dos sacrifícios do templo. E ao redor de Jerusalém, e até de longe, as pessoas viam a fumaça subindo e sabiam o quê? Deus está trabalhando no seu povo. Porque a fumaça significava que alguém tinha ido lá, confessar os seus pecados ao sacerdote, o que nós não fazemos mais hoje, vamos direto a Deus através de Cristo, mas ele ia diante do sacerdote, confessava o seu pecado, e lá o sacerdote, ou os sacerdotes, matavam aquele animal ou animais, colocavam sobre o altar, acendiam o altar e era queimado. E a fumaça? Deus está agindo no seu povo. A fumaça subindo significava que o povo estava em contrição diante de Deus, que o povo estava buscando a Deus. E assim, Josias compreende
que ele precisa restaurar o culto que estava parado por causa de maus reis que haviam passado pelo seu mesmo trono. Amados, diz um ditado popular que uma andorinha não faz verão. Então o que a andorinha faz? Ela chama, eu não sei bem qual é o coletivo de andorinha, mas vou usar enxame na falta de outro. Chama um enxame de andorinhas, coisa não é não, né? A bióloga ali está falando assim, bando, revoada, é um desses três aí, preenche nenhuma das alternativas anteriores. Então a andorinha chama, meus irmãos, aquele monte de andorinha, monte serve para qualquer coisa, e fica aquela coisa maravilhosa e você sabe que realmente há sinais do verão, que para nós é praticamente o ano inteiro em Roraima. Mas o meu ponto aqui, meus irmãos, é que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. E Josias, com certeza, tinha o sumo sacerdote e alguns, mas ele quer espalhar esta reforma, esta renovação espiritual por todo Judá e Israel. O que ele faz? Ele restaura o templo para reacender a piedade, a vida de consagração do povo. Queridos, aquela mudança que começa em mim, aquela mudança que influencia e confronta o pecado ao meu redor, que é um aspecto negativo, agora tem um aspecto positivo, que é influenciar, investir na vida das pessoas. Amados, vida na vida é a essência do cristianismo. Não é uma vida nas vidas. Existe o aspecto onde no culto público a palavra é proclamada, numa classe de EBD a palavra é ensinada, mas primordialmente, preste bem atenção, a vida cristã é um influenciando o outro. Sempre vai haver alguém mais novo na fé do que você. Sempre vai haver alguém menos experiente na fé do que você. E cabe a você e a mim instruir este irmão, instruir este novo convertido, instruir este novo cristão a andar com o Senhor. Isso é desde o começo da palavra de Deus, ou da igreja, na palavra de Deus no Novo Testamento. O próprio apóstolo Paulo, quando ainda se chamava Saulo, deu os primeiros passos e não foi sozinho. Quando ele ali é cegado no caminho de Damasco, já ia falar de Emaús, vai ser outro caso. No caminho de Damasco, ele é orientado que ele entre na cidade e procure um dos discípulos. Não existe igreja sozinho. Não existe cristão isolado. E assim, à medida, meus amados, que nós andamos primeiro em comunidade, mas também na nossa individualidade, vamos abençoando as vidas dos outros, nós vamos nos multiplicando na vida dos outros. Vida na vida. Se eu estou experimentando mudanças, a minha obrigação é passar isso adiante. É não ser como o Mar Morto, na geografia de Israel, que só recebe a água do Jordão, fica ali, salino, não tem vida nenhuma. Precisa ser muito pelo contrário, como o Mar da Galileia, que recebe as águas que descem dos montes, do Monte Hebron. Ali no Mar da Galileia você pesca, você vive, você tem vida, e ali é que nasce o Rio Jordão. Assim é a vida do cristão. Recebemos, damos. Será que você tem represado o que Deus tem dado a você? Será que você tem guardado o que Deus tem dado a você? Quais são as vidas que durante este 2017 você tem impactado primordialmente, principalmente, primeiramente, com a pregação do Evangelho? Tem muita gente precisando de Cristo. Tem muita gente, meus irmãos, que esconde vidas miseráveis atrás de carros de luxo e cargos importantes. Tem muita gente que esconde vidas miseráveis do outro ponto do espectro sociológico, atrás de bebidas e de festas e de churrascos e de muita coisa, mas a vida quando deita no travesseiro, carentes de Deus e de salvação, necessitados, meus irmãos, de ouvir o Evangelho. Vida na vida. Uma vida que leva a Deus a sério, busca meios de promover, de espalhar a vida piedosa. O nosso texto, onde passamos para a próxima sessão, traz uma informação que já é a transição para a próxima. Enquanto recolhiam a prata, versículo 14, que tinha sido levada para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés. Ilquias disse ao sacerdote Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã.
Então Zafã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E aí no versículo 18 ele vai nos trazer a nossa quarta mudança na vida de Josias. Uma vida que leva Deus a sério, leva muito a sério as Escrituras. Eles chegam até o rei e dão um relatório da obra. Mas no versículo 18, olha o que ele diz para o rei. E acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Zafã leu trechos do livro para o rei. Preste bem atenção no versículo 19. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes. Talvez você não esteja familiarizado com o que está acontecendo aqui. Rasgar as vestes na cultura judaica era um sinal de profunda tristeza, causada por luto ou por arrependimento. Não há luto aqui. O rei Josias rasga suas vestes reais. Ele rasga a sua dignidade, por assim dizer, demonstrando que aquilo que ele estava ouvindo da palavra de Deus estava trazendo convicção de pecado na sua vida e, com certeza, para a vida da sua nação também. E deu, versículo 20, ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Zafã, e a Abidom, filho de Mica, ao sacerdote Zafã e auxiliar real Asaías. Vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. Perceba, meus irmãos, que o rei, ele é tomado por uma convicção de pecado. Meu amado, a pregação da palavra não tem o intuito de lhe entreter. Você não está aqui para ouvir uma boa prédica, para ouvir uma boa palestra que vai ajudar você com seus problemas existenciais da vida. A pregação da palavra tem primordialmente o objetivo de anunciar um Deus santo que exige de nós também uma vida santa. Quando o rei ouviu sobre este rei santo e a sua lei, ele olhou para si, olhou para o povo ao seu redor, rasgou as suas vestes e disse: grande é a ira do Senhor contra nós. Quantas vezes a gente lê textos da palavra de Deus como se nós estivéssemos lendo um mero horóscopo? Ou um bilhetinho daquele biscoito da sorte? Ou um ditado popular? Não. Esta é a palavra do nosso Deus. Palavra que levou, meus amados, um aspecto de 1500 anos para ser completada, onde mais de 40 homens foram usados para escrevê-la em 3 idiomas diferentes. E você começa em Gênesis, termina em Apocalipse, você não encontra contradições, você não encontra informações cruzadas, você encontra uma única mensagem. Deus está restaurando a sua soberania sobre a terra através de seu Filho, Cristo Jesus. Como não tremer diante desta mensagem? Como não tremer diante da mensagem do Evangelho, na qual um Deus que podia simplesmente ter dado as costas ao homem pecador, o que ele faz? Ele mesmo paga o preço por nós. Paulo nos diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Reconciliando? Porque o homem sem Deus, sem Cristo, é inimigo de Deus. Palavra de Deus novamente. Mas não acaba aí. Deus em Cristo reconcilia através do sangue do seu Filho, o homem pecador, com um Deus gracioso. Meu querido, se você está aqui essa noite, você gentilmente está atendendo um convite, ou mesmo você já frequenta uma igreja, pouco importa. Você já foi batizado, você já cantou, você já pregou, você já fez tudo. Se você não tem absoluta convicção de uma fé em Cristo, na qual a graça de Deus, não há mérito algum, é derramada sobre a sua vida, e aonde você é tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do amor de Deus, esta noite eu lhe exorto em nome de Jesus, entregue a sua vida a Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Compreenda, meu amado, que pouco importa quanta bondade você já tenha feito na vida. Você pode ser uma mãe tremenda, um pai fabuloso, um ótimo cidadão. Você pode ser tudo. Mas a palavra de Deus nos diz em Isaías que as nossas obras são trapo de imundícia. Um pensador do passado cristão diz que as nossas melhores obras estão manchadas com os nossos pecados.
Aí você diz assim, então o que eu faço? Não precisa. Ele já fez. Quando o nosso Deus, este Deus Santo anunciado, olha para o homem que já se entregou a Cristo como Senhor e Salvador em arrependimento dos seus pecados, ele nem mais vê este homem, ele vê o Filho. É como se ele olhasse nesta congregação na qual eu sei que a grande maioria já se entregou a Cristo como Senhor e Salvador, ele olha e vê Cristos sentados nessas cadeiras. Esta é a imputação da justiça de Deus, um Deus totalmente justo, sobre nós, homens pecadores. E diante disso, meus amados, diante da constatação do seu pecado, Josias pede que vão consultar ao Senhor. E aí diz o texto, no versículo 22, que Uquias e aqueles que o rei tinham enviado com ele foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, responsável pelo guarda-roupa do templo, filho de Tocate e neto de Arás. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá com este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, terceira vez, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei a seus antepassados, em outras palavras, ele morreria, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então, eles levaram a resposta ao rei. Em síntese, a profetisa trouxe uma mensagem, meus queridos, que Josias recebeu de Deus o livramento de que o castigo de Deus não viria nos seus dias, viria nos dias dos próximos reis. E se você continuar lendo crônicas, exatamente isso acontece. E Josias seria poupado. Por quê? Porque ele era bonzinho? Porque ele era ótimo administrador? Porque estava reformando a casa de Deus e Deus ficou assim, puxa vida, como ele é legal. Não, olha o texto. Porque ele buscou a Deus em arrependimento. Deus não se impressiona com isso. Deus não se impressiona com nada daquilo que nós fazemos. O Deus de todo o universo vai se impressionar com uma igrejinha no centro de Boa Vista, Roraima. Deus vai se impressionar com um grupo de louvor, com a pregação. Não impressiona com nada disso. Sabe com o que Deus está impressionado? Com Cristo. E com aquilo que nós respondemos à obra de Cristo. O arrependimento, meus irmãos, no coração de Josias, chamou a atenção de Deus de abençoá-lo com esse livramento. O que será que está determinado sobre a sua vida? Uma coisa eu sei. Se for algo do peso de Deus sobre os nossos pecados, sobre os meus ou os seus, o arrependimento é a única porta que você tem de saída diante de você. Se você tem construído erros na sua vida, é buscar a Deus em arrependimento a única solução, tal qual para Josias, que você pode encontrar. O texto continua. E no versículo 29, então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, depois subiu ao templo do Senhor acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou seu lugar na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, seus testemunhos e seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Depois, fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados.
Isso é levar, meus irmãos, a palavra de Deus a sério. Ele reuniu todo o povo. E o peso que estava de convicção de pecado sobre a vida dele, ele agora passou para o povo também. E o povo se compromete novamente com Deus. Levar a palavra de Deus a sério vai provocar uma série de mudanças na nossa vida. Mas são mudanças que vão glorificar a Deus e com absoluta certeza trazer bênção para mim e para você. Qual é a nossa última lição? O último versículo. Em quinto e último lugar, uma vida que leva a Deus a sério deixa um legado depois de si. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, ao seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Amados, em nossa igreja nós temos falado vez após vez sobre a necessidade de nós olharmos não para 2018, mas para 2028, 2038, 2048. Olharmos além. E olharmos, meus irmãos, para uma qualidade de vida espiritual, onde nós podemos esperar que uma das crianças do berçário será no futuro pregador desta igreja. Onde nós podemos esperar em ver nossos filhos e netos andando no caminho do Senhor. Infelizmente, o legado de Josias, diante da decisão de Deus já de destruir o povo, não ultrapassa a sua vida. Mas enquanto ele é vivo, esse povo anda com Deus. Será que nós podemos ir além daquilo que Josias fez? Nós não vivemos, amados, mais em uma época onde tudo é concentrado na pessoa de apenas um homem, como no caso do nosso texto. A saúde, o crescimento e a continuidade nos caminhos do Senhor, desta igreja, em nada depende apenas de um homem. Como diz um antigo ditado africano, é preciso toda uma vila para educar uma criança. É preciso toda uma igreja para manter uma vida de piedade entre nós. Transmitindo, queridos, uns aos outros a seriedade com Deus, através da vida de oração, da vida de estudo contínuo da sua palavra e prevenindo-nos e deixando-nos longe dos achismos e novidades e invencionices do mundo evangélico de hoje e principalmente do mundo de fora. É manter-nos apenas e unicamente na palavra de Deus. O mesmo culto que a igreja celebrava há 2000 anos, mesmo com o auxílio da tecnologia, do microfone, da projeção, celebrarmos o mesmo culto hoje. A mesma palavra que constrangia e Paulo pregava às pessoas nas cidades, pregarmos hoje. Nada mudou. Não vai sair a Bíblia 2.0. Não tem atualização. É a mesma coisa. E assim, preservando essas coisas, amados, em nossas vidas, nós podemos passar para os nossos filhos, para os filhos dos nossos irmãos, para aqueles que vão chegar depois de nós, o mesmo andar com o Senhor. Aí eu pergunto, precisa de mais alguma coisa? Daqui a um tempo, Deus vai com certeza nos abençoar com a nossa sede própria. E talvez Ele nos abençoe de tal maneira que a gente possa construir um bonito prédio. Um prédio funcional, um prédio apropriado. Será, meus amados, que alguém vai chegar daqui a 10 ou 15 ou 20 anos e olhar, poxa, para o prédio, como a igreja de vocês progrediu? E nós vamos poder corrigir esta pessoa e dizer, progrediu? Não. Progrediu. Nas vidas estão o verdadeiro progresso de uma igreja de Cristo. Não em prédios, não em propriedades, em vidas transformadas pelo poder do Evangelho e edificadas pelo poder da sã doutrina. Não há absolutamente nada mais que uma igreja precise. Podemos, inclusive, amado, daqui a 30 anos estar no mesmíssimo lugar ou em outro lugar pior. Mas se a igreja de Cristo estiver marchando, crescendo em santidade, em intimidade com Deus, em piedade, Deus tem sido já muito bondoso conosco. Aí sim, é uma vida que leva a Deus a sério. Porque ela será marcada por mudanças, não mudanças, prédios, propriedades que glorificam a si mesma, mas mudanças que glorificam a Deus.
Vamos orar. Deus querido, muito obrigado pelo exemplo do passado que essa noite vem nos instigar e nos constranger a buscar o Senhor cada vez mais. Obrigado, Deus, porque sabemos que não há obstáculo nem mesmo de idade para sermos usados por Ti. Obrigado, Deus, porque também não há obstáculo de impiedade para sermos usados por Ti. Em um ambiente tão hostil, tão jovem, este homem pôde, pela graça de Deus, ser usado por Ti. Assim, ajuda-nos, ó Deus, que da mais jovem, tenra criança, até os nossos anciãos, nós possamos andar no caminho do Senhor e no propósito que Tu tens para nós, para nossas famílias e para a nossa igreja. Muito obrigado, Deus, dá-nos este ímpeto de certeza e esperança para enfrentarmos a nossa semana, sabendo que estamos ao lado do nosso Deus, o Deus vencedor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.